Meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Não tem como, é inevitável eu fazer essa pergunta, abrir o vídeo de hoje, nesse pós-jogo, fazendo essa pergunta para você. O São Paulo hoje, essa semana, pagou parte do dinheiro que devia para os jogadores e o São Paulo venceu um dos principais times do campeonato, que está na parte de cima da tabela, por 2-0, poderia ter feito mais e quebrando uma sequência vergonhosa aí de 7 derrotas, sei lá quantas derrotas o São Paulo já estava sofrendo. Eu pergunto para você, coincidência? Você acha que foi coincidência os jogadores com dinheiro na conta e terem vencido? Você acha que foi coincidência? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um recadinho aqui do Flash Score, aquele aplicativo super legal para você ter os dados lá dos jogos. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar num comentário aí, só sim ou não precisa escrever mais do que isso. Se você quiser escrever, claro, seja bem-vindo. Mas você acha que foi coincidência? O São Paulo jogou bem. Foi um dos melhores jogos do São Paulo desses últimos aí que a gente viu, pelo menos na minha opinião. Você acha que tem a ver com o fato do São Paulo, essa diretoria nefasta e o pior presidente da história, ter pago parte do dinheiro que deve para os jogadores? Responde aí no comentário enquanto você confere o recado da Flash Store. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado a futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Meus amigos, na live do intervalo, a gente fez a live do intervalo, né? Porque, em virtude do que está acontecendo com a Erika, eu não fui para São Paulo hoje fazer a rádio, porque ainda não dá para deixar ela aqui sozinha. Mas a gente fez a live do intervalo. E na live do intervalo teve um torcedor lá que ele comentou o seguinte, que estava 2-0 já na hora do intervalo, né? Ele comentou o seguinte, que eu devia ter aberto a live elogiando o time, comemorando os 2-0, porque o São Paulo estava elogiando a atuação, a grande atuação do time. Então, eu falei para ele no vídeo e vou falar para você aqui, se você está esperando que eu venha aqui comemorar como um maluco, lustrar a bola de Luciano, esquecer todas as vergonhas que esse time fez a gente passar durante um ano, esse ano que está perdido e o São Paulo está no limbo do Campeonato Brasileiro. Se você acha que essa vitória contra o Bahia vai me fazer esquecer tudo, e eu aqui comemorar que nem um maluco, desculpa, você tá completamente enganado. Eu acho que você que está aqui, que acompanha o dia a dia do canal, que está aqui com a gente há mais tempo, você vai saber, você deve imaginar que a gente não vai ficar babando ovo aqui, comemorando essa vitória, que era meio que obrigação, né, depois de tanta vergonha. Não vou esquecer tudo que aconteceu. Para mim, o ano continua sendo um dos piores. Para mim, a gente está numa situação vergonhosa mais uma vez no Campeonato Brasileiro, sem disputar nada, vendo os rivais aí disputando títulos, e eu não vou ficar aqui como um bobo alegre. Claro que eu estou feliz porque ganhou, porque quando o time da gente ganha, a gente fica feliz. Mas se você pensa que eu vou esquecer tudo e agora já comemorar como se fosse um título essa vitória, você me desculpa. A gente vai analisar o jogo, a gente vai analisar a atuação de cada um, mas eu não esqueci. Porque para mim, não é, ganhou hoje, acabou, os problemas acabaram. Vai ter foto do blogueirinho hoje com o Luciano com Bobadilha,
né? Ah, agora não, agora vamos ser campeão. Agora, nosso time, os guerreirinhos. Desculpa, gente, eu não. Essa postura você sabe como é que funciona aqui. E eu queria responder, dar a minha opinião sobre essa história do salário pago e 3 pontos na conta. O dinheiro na conta e 3 pontos na conta. Eu acho, sinceramente, que teve até na live do intervalo um amigo comentou assim, um amigo do canal comentou, Barolo, esses caras não estavam recebendo, eles entregaram o jogo contra a LDU. Eu acho que não entregaram contra a LDU. Eu acho que nem contra o Palmeiras, por exemplo. Porque o time do São Paulo é fraco e o lado mental desses jogadores é muito fraco, né? A gente sabe que o mental de frango, que eu costumo brincar, porque o lado mental deles é muito fraco. Agora, em relação a isso do salário, deixa eu só explicar para vocês aqui rapidamente. O São Paulo devia 3 meses, porque eu não falo salário, inclui tudo, né? Eu tô falando de direito de imagem, luva, premiação. O São Paulo devia dinheiro para os jogadores, devia 3 parcelas. 3 meses de pagamentos atrasados. Quitou um desses pagamentos aí. E agora vai vencer um mês, já está devendo de novo. Então, sinceramente, eu não acho que o São Paulo jogou, sinceramente eu não acho mesmo, que o São Paulo jogou hoje com vontade porque os jogadores receberam parte do que essa diretoria nefasta estava devendo para eles. E a gente noticiou essa semana, né? No meio da semana, se você não acompanhou, a gente noticiou que os jogadores debocharam do presidente, dessa diretoria, do colegiado, né? Debocharam daquele discurso, estamos pagando a dívida. Os jogadores debocharam, estão pagando a dívida e devendo para jogador, né? O blogueirinho promete bicho maior se classificar para Libertadores e está devendo para jogador. É só no São Paulo do Casares que isso acontece. E como os jogadores já não respeitavam muito ele, agora que não respeitam mais mesmo, né? Porque esse discurso patético aí de estar diminuindo a dívida e devendo dinheiro para jogador. Eu não acho que foi por causa disso. Eu acho que também na live do intervalo teve uns amigos, e não é só na live do intervalo, alguns amigos já fizeram esse comentário assim, Barolo, o São Paulo joga quando quer. Né? Até a gente já comentou sobre isso aqui. Eu discordo, eu não acho que o São Paulo joga quando quer, porque a gente já conversou também, tem jogadores aí que nem se quiserem muito não vão jogar, porque não tem capacidade, são jogadores tecnicamente muito fracos. Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, como é um clube sem cobrança, como é um clube que não tem gestão, que não tem comando, que não tem presidente, que não tem diretor de futebol, agora tem o outro lá, né, um amiguinho do Casares que está lá também, que estava na gestão do Aidar, estava na gestão do Leco, esse tal de Carlos Magno, que deve ser o candidato do Casares, mais um que está lá no CT, agora vai, agora os problemas estão resolvidos. Como esse time não tem comando, eu acho que os jogadores do São Paulo, não é de hoje, não é só esse elenco, eles jogam com vontade quando eles querem. Quando eles querem, eles jogam com vontade. Porque você viu o jogo contra o Grêmio? Você lembra como foi o jogo contra o Grêmio? Você viu o jogo contra o Mirassol, que tomou um gol com 35, 37 segundos de jogo e podia ter tomado de 4 no Mirassol? Você acha que o desempenho do São Paulo em termos de vontade foi igual o que a gente viu hoje contra o Bahia? Não foi. Para mim não foi. Então esses caras hoje tinham que dar uma resposta, até porque, gente, o São Paulo não está livre do rebaixamento ainda. O São Paulo não fez 45 pontos. Mas tem time pior. Tem time pior? Não sei. Se é pior, é do mesmo nível. Sinceramente, eu não sei. Então tinha que dar uma resposta hoje. Talvez um pouco mais felizes, porque já tinha picanha na geladeira, né? Porque entrou essa semana, pingou na conta. Talvez um pouquinho a mais de vontade eles entraram em campo hoje para enfrentar um time que dos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4. A última vitória do Bahia fora de casa foi contra o Corinthians, mais de 2 meses. Mas não interessa, o Bahia está fazendo uma grande campanha, a melhor campanha do Bahia em pontos corridos, comando do Rogério Ceni. Aliás, Rogério, muito obrigado, seu coração São Paulino falou mais alto de novo. E hoje enfrentou um time cheio de desfalque, o São Paulo cheio de desfalque de novo, né? Porque isso não muda. Até com desfalque a mais, porque o Ferrarese não jogou porque estava suspenso, o Cedric também, tá aquela lista de desfalque interminável, que vai ficar assim até os próximos 20 anos, deve ser isso. E enfrentou um time forte e fez uma ótima partida. Para mim, fez uma excelente partida. Em virtude do que a gente estava vendo nos últimos jogos, o São Paulo fez uma partida muito sólida contra o Bahia. Para mim, fez um excelente primeiro tempo, só não fez um primeiro tempo melhor contra o Palmeiras, né, que fez um primeiro tempo excelente contra o Palmeiras,
E no segundo tempo, diferente do jogo contra o Palmeiras, quando a fraldinha encheu e a perninha tremeu, o São Paulo controlou o jogo e poderia ter feito mais nos contra-ataques, desperdiçou vários gols, porque a qualidade dos jogadores do São Paulo é baixíssima e o ataque do São Paulo é risível, com Tapia, com Ferreirinha, é risível. Então, poderia até ter feito mais. E o Bahia criou poucas oportunidades, pelo menos essa vitória aqui não vai trazer, espero que não traga nenhuma viúva do Nestor, porque tem, né? Tem viúva do Nestor, por incrível que pareça, tem viúva do Rodrigo Nestor. Tem cara que vem aqui choramingar de saudade do Rodrigo Nestor. E fez uma partida sólida e mereceu a vitória. Acho que o São Paulo mereceu a vitória. Agora, para mim não fez mais do que obrigação. Para mim, essa vitória de hoje não apaga a campanha ridícula, mais uma campanha ridícula que faz no Campeonato Brasileiro. Com a vitória de hoje, empatou o número de vitórias e o número de derrotas no Campeonato Brasileiro, o que para mim é uma vergonha. E eu não vou ficar aqui enaltecendo o Luciano, enaltecendo o Sabino, o aniversariante do dia, Rafael. Desculpa, eu não vou ficar enaltecendo esses caras. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que eu sinceramente, eu entendo. Você que é torcedor mais velho, você que também que viu grandes jogadores vestir a camisa do São Paulo e fica indignado com a postura de alguns torcedores que estavam lá hoje no Morumbi gritando, Luciano. Tinha lá uma meia dúzia gritando. 15 mil foram pro estádio hoje, eu achei que tinha muita gente até, e no final fizeram aquela homenagem ao presidente nefasto, ao pior da história, mandando ele tomar caju, como tem acontecido em todos os jogos. Isso a torcida do São Paulo está de parabéns. Mas eu ainda, para mim, o ano continua uma vergonha. Eu entendo esses torcedores que estão enaltecendo o Luciano, Luci 100, Luci não sei, Luci Gol. Eu entendo porque é carência, gente, é carência. O São Paulo não tem ídolo. O São Paulo há quantos anos não tem ídolo? Não tem um jogador que você olha e você fala, nossa, esse cara me representa, esse cara conquistou títulos, esse cara não tem, o São Paulo não tem. E também outra, né, gente? Para mim, a gente já conversou aqui várias vezes, ser ídolo, para mim, meu ídolo, é uma questão muito pessoal, Para mim, determinado jogador é ídolo, para você pode não ser. Para mim, desse elenco do São Paulo de hoje, para mim, ninguém é ídolo. Eu não tenho ninguém como ídolo, nem o Lucas. O Lucas ganhou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Para mim é muito pouco, fez muito pouco pelo São Paulo, o Lucas, para eu considerá-lo ídolo. Eu não considero. Mas, ainda mais o Luciano, que 20 anos atrás não passaria na frente do CT do São Paulo. Mas eu entendo, é carência. A gente não está falando do Rodrigo Nestor. O Nestor, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, tinha torcedor que queria fazer isso, colocar o nome do filho de Nestor em homenagem ao Nestor. É carência, isso é carência. Porque o São Paulo não tem, o São Paulo que já teve grandes jogadores, grandes ídolos, o São Paulo não tem. Olha os últimos anos aí. Olha os últimos 15 anos do São Paulo. Quem que você pode chamar de ídolo? Eu não chamo ninguém de ídolo. Sinceramente, eu não chamo ninguém de ídolo. Então eu entendo o torcedor que está comemorando, que grita, Luciano. Eu entendo. Às vezes eu fico um pouco constrangido com os caras que gritando, Luciano, né? O cara que fez, mas ele fez 100 gols com a camisa do São Paulo. Ele está aí há 300 anos e aquilo que a gente já cansou de falar, principalmente nos Jogos da Libertadores, né? Depois dos Jogos da Libertadores. Ele é um jogador decisivo, sim, para jogos menores. Para jogos de menos importância, com menor importância, o Luciano é decisivo. Em jogos grandes, em jogos importantes, realmente importantes, que eu digo finais, que eu digo de jogos de Libertadores de mata-mata, clássicos, tirando contra o Corinthians, ele, para mim, realmente deixa muito a desejar. Mas hoje fez o 100º gol, foi o melhor em campo. E para você ver, tomou outro cartão amarelo estúpido, burro, e está suspenso do jogo contra o Vasco. Já não tem ninguém, já não tem jogador, o São Paulo tem 4 atacantes lesionados com problema de joelho, 4. É um jogador que vai fazer falta na partida contra o Vasco, porque de novo tomou um cartão amarelo absolutamente estúpido. Ele reclamou de uma falta que nem falta foi, gritou, puxou o calção na frente do assistente e tomou um cartão amarelo. Então, e mesmo assim tem torcedor que vai achar que ele é ídolo, vai fazer bandeirão, vai fazer camiseta dele puxando o calção. Eu não, eu sempre tenho uma postura assim, isso desde a época aqui do Rogério Ceni, dos meus ídolos, né? Do Tele, do Rogério Ceni, do Raí, de tantos outros. Para mim, a instituição vem em primeiro lugar. Ele fez 2 gols, ele fez o gol hoje, deu uma assistência e prejudicou o São Paulo. Prejudicou, de novo, ele prejudicou o São Paulo. Vai prejudicar o São Paulo contra o Vasco, porque ele poderia ser importante, mesmo não sendo craque, mesmo não sendo gênio, mesmo sendo decisivo em jogos menores, ele podia ser importante no jogo contra o Vasco, já que a gente não tem ninguém, vai colocar o Tapia e o Ferreira no ataque.
Então, ele de novo ele prejudicou o São Paulo. Então, é isso. O jogo foi isso, gente. O São Paulo fez o gol logo no começo, numa jogada que o Mike... eu queria que você me ajudasse a lembrar também, que você tem memória melhor que a minha. Qual foi o último lateral do São Paulo que deu uma assistência levantando a cabeça e tocando a bola para trás? Que ele viu, né? A entrada do Luciano, tocou a bola para trás. E não jogou na área de qualquer jeito. Eu tô tentando lembrar aqui e não consigo. Não consegui lembrar. Passei o jogo todo tentando lembrar, não consegui. E o São Paulo teve uma atuação sólida na defesa, tirando o Alan Franco, que deu um vacilo lá numa jogada que o jogador do Bahia entrou cara a cara e perdeu o gol. Uma jogada, um bom jogo do Bobadilha, um bom jogo do Marcos Antônio. O Lucas, mediano, não fez nada demais. E o destaque do primeiro tempo, o Luciano, que finalizou uma bola no comecinho do jogo mal, num passe do Lucas, e depois fez um belo gol, numa finalização de esquerda, e deu uma bela assistência para o gol do Bobadilha, que também fez uma boa partida. No segundo tempo, o Bahia teve uma chance que o Rafael fez uma defesa importante, criou muito pouco, e o São Paulo no contra-ataque poderia ter goleado se os jogadores do São Paulo tivessem uma mínima capacidade técnica. Como a gente tem um ataque sofrível, né, um ataque realmente que tecnicamente é muito fraco, o São Paulo não conseguiu ampliar. Mas fez os 3 pontos, está naquele limbo lá de meio de tabela. Eu acho muito difícil que consiga a vaga na Libertadores, mas pelo menos deu uma escapada, uma respirada em busca dos 45 pontos. Por incrível que pareça, a gente não chegou ainda a 45 pontos. Vamos dar as notas de cada um, meus amigos. Só lembrando, somos patrocinados pela KTO. Tá aqui o link, tá no comentário fixado para você fazer sua fezinha, se divertir com apostas esportivas, tá? E amanhã tem jogos hoje eu ia apostar no livro, então não apostei, ainda bem que perdeu. Mas faça sua fezinha, se divirta com a aposta esportiva, sempre com responsabilidade, jogos para maiores de 18 anos, tá? Deixa eu dar um recadinho dos amigos do Pix, tá? Que estão aqui. Sempre que você puder colaborar com a quantia que for, o Gilber Alves Lucena, Marcelo Matias de Souza e o Roger Cerqueira Mello nos ajudaram aqui com o Pix, tá aqui o QR Code, ou na descrição do vídeo tem o Pix, e também se você quiser fazer o nosso Apoia-se, tudo que a gente conquista aqui, graças à generosidade dos amigos, é revertido para o próprio canal, tá? Vamos para as notas de cada um. O Rafael, diferente do que acontece quando ele joga bem, o São Paulo perde, né? Geralmente quando ele joga bem, quando ele foi contra o Mirassol, ele fez defesa importante, o São Paulo tomou de 3-0. Hoje, as bolas que foram no gol, foram 1 ou 2 bolas no gol, ele fez uma defesa importante naquela cabeçada do William José no começo do segundo tempo, que podia ter mudado a história do jogo, mas para mim continua sendo um goleiro nota 6. Isso não muda, não vai mudar. Nem se ele tivesse tomado um frango ia cair para 5 a nota, nem se ele tivesse feito 10 defesas ia subir para 7. O goleiro nota 6. Mas hoje o Rafael foi nota 8. Ele foi importantíssimo porque ele fez uma defesa importante no momento complicado do jogo. Se sai aquele gol ali, podia azedar a maionese. Nota 8. Nota 8. O Mike está suspenso, está fora do próximo jogo, tomou cartão amarelo, mas só pelo passe que ele deu, tocando para trás, levantando a cabeça e tocando para trás, nota 10 para o Mike. O trio de zaga, o Arboleda, o Sabino e o Alan Franco fizeram uma boa partida. O Alan Franco deu aquela bobeada, mas fez um bom jogo. O melhor da defesa para mim foi o Sabino, o aniversariante do dia. Nota 7 para os 3. O Enzo, um dos melhores em campo. O Enzo é o seguinte, o Enzo, você pode perceber, ele tem um padrão, né? O Enzo não é craque, o Enzo não é um gênio, o Enzo não é um talento fenomenal, mas ele tem uma regularidade. E a entrega dele é sempre a mesma. Ele sempre entrega, ele sempre se entrega. A gente nunca espera, você nunca vai ver um Enzo preguiçoso, um Enzo de má vontade, um Enzo jogando mal porque tá calor. Você nunca vai ver. Você vai ver sempre ele com a mesma dedicação. E hoje ele apareceu no ataque, ele marcou muito bem, anulou o lado direito do Bahia aí. Para mim, um dos melhores em campo, nota 8,5 para o Enzo. O Pablo Maia, partida discreta, ainda estou esperando o Pablo Maia voltar a ser aquele Pablo Maia de antes da lesão. Mas como a gente sabe, no São Paulo, o jogador lesiona, dificilmente volta a ser o que era antes. Vou deixar sem nota. O Marcos Antônio Bobadilha, o Marcos Antônio fez uma partida discreta, o primeiro tempo discreto. Ele participa bem do jogo ali, nota 6. O Bobadilha fez o gol pelo gol, nota 8. O Luciano, nota 9, porque fez o gol e deu uma assistência, só que eu vou tirar 2 pontos pelo cartão amarelo estúpido que tomou e está fora do próximo jogo. O Lucas, visivelmente fora de jogo. O Lucas não jogou esse ano. O Lucas não jogou em 2025. Estou esperando o Lucas até agora em 2025. Ele deu um passe lá, mas jogou muito pouco. Para mim foi muito mal o Lucas, nota 6. Os caras que entraram, o Mailton, ele é atrapalhado, né, gente? Ele é atrapalhado, né? Ele se atrapalha. Ele é voluntarioso, assim, ele não é um cara apagado, assim. Aliás, ele participa demais. Era o que acontecia com o Igor Vinícius, né? Às vezes é muito participativo. Eu fico preocupado. Mas não comprometeu, nota 6 também.
O Tapia é aquilo, gente. É um jogador voluntarioso, jogador raçudo, jogador esforçado, mas é grosso que nem é mais feio que a fome. O futebol do Tapia, aquela bicicleta que ele deu lá, meu Deus do céu. Se tivesse perdendo, eu pulava aqui da janela. Nota 6 para o Tapia. O Luiz Gustavo ainda tentando procurar a boa forma, e pelo que ele jogou hoje, jogou pouco, mas vamos renovar o contrato dele por mais 10 anos, pagando 1,5 milhão. Fica sem nota também. O Ferreira é incrível a capacidade que ele tem de me irritar, é incrível, principalmente quando ele vai finalizar. Horroroso, sem nota. E o Negruti mal pegou na bola, entrou na função dele, ele mal pegou na bola. E o Crespo dessa situação toda aí é o menos culpado. O pessoal fala, o Crespo é limitado, só tem um jeito de jogar. Gente, tem história também como treinador ainda, né? Tá formando. Mas hoje, dentro do que ele podia fazer, acho que o São Paulo deu uma resposta, né? Eu duvido muito que tenha sido por cobrança do Crespo, porque ele tenha cobrado muito o jogador. Sinceramente, acho que não é nada disso. Mas fez a parte dele e o São Paulo ganhou, garantiu os 3 pontos. Agora, vou pedir para você deixar nos comentários aí, primeiro deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que eu estou esquecendo de pedir. Eu vou descansar amanhã tem QG Tricolor, eu vou descansar, mas amanhã eu vou fazer o comentando comentários, tá? Vou gravar o comentando comentários mais cedo. Vou pedir para você comentar o que você achou dessa história do dinheiro cair na conta e o São Paulo vencer o jogo. Você acha mesmo que o São Paulo só joga quando quer? Você acha mesmo que o São Paulo só tem vontade, só joga com vontade quando quer? Eu acho que sim, porque não tem comando e os jogadores aqui mandam. Mas é só a minha opinião, eu queria muito saber a sua. Certo, meus amigos? Um ótimo domingo para você. Amanhã eu posto às 7 da noite, tá? Vou gravar mais cedo, mas posto às 7. Tem o QG Tricolor amanhã que eu não vou participar, que eu preciso descansar. Prestigie os amigos e a gente se encontra amanhã no Comentando Comentários. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.